Orlando chegou à vila num final de tarde silencioso, quando até o mar parecia conter a respiração. Vinha de Lisboa com pouco mais que algumas malas e a necessidade urgente de apagar o que tinha sido. O divórcio havia deixado não só o apartamento vazio, mas também a imagem que ele tinha de si mesmo. Nenhuma sentença bem escrita, nenhuma audiência vencida o preparara para o silêncio que vem depois de se perder tudo, principalmente quando se perde por dentro. Instalou-se numa casa modesta a poucos metros do mar. Não procurava conforto, só distância. As ondas quebravam com constância, e ele se apegou àquele som como quem agarra um salva-vidas. Nas primeiras manhãs, caminhava sem rumo pelo calçadão, como um estranho dentro da própria pele. O parque de calistenia apareceu quase por acaso, entre o mercado e a praia. Barras enferrujadas, areia nos cantos, alguns moradores locais treinando em silêncio. Ele parou, observou. Algo ali lhe pareceu mais verdadeiro que qualquer coisa que deixará para trás. No terceiro dia, decidiu tentar. Pegou na barra com dedos hesitantes, o corpo pesado de incerteza. Tentou erguer-se. Não conseguiu. A barra parecia inatingível, como tudo que ele havia perdido. Caiu de volta na areia com a respiração presa e os ombros em tensão. Estava pronto para ir embora quando ouviu uma voz atrás dele. Não era zombaria, mas curiosidade. Um homem observava de perto, braços cruzados, como quem já vira aquilo muitas vezes. Tiago. O nome veio pouco depois, casual, quase irrelevante naquele momento. Era visivelmente alguém do lugar, talvez até parte do cenário. Falava com naturalidade, como quem não precisa impressionar. Disse que ninguém começa forte, que tudo é repetição. Antes que Orlando pudesse recusar, Tiago aproximou-se da barra e, com movimentos fluidos, mostrou que o corpo poderia aprender. Sem vanglória, sem espetáculo, só domínio e calma. Orlando tentou de novo. As mãos escorregaram menos. O corpo subiu um pouco mais. O fracasso foi menor e, estranhamente, mais suportável. Tiago assentiu com o queixo, sem exageros, como se dissesse, é assim que começa. Nos dias seguintes, os dois voltaram a se cruzar. Tiago já parecia esperar por ele, e Orlando, mesmo sem admitir, também esperava. Os encontros se repetiam sob o mesmo céu salgado. Treinavam em silêncio, trocavam poucas palavras, mas cada gesto carregava algo mais, uma paciência que Orlando não conhecia, um respeito que não precisava de justificativa. Tiago nunca perguntava demais. Sabia que algumas histórias precisam de tempo para se soltarem. Orlando, por sua vez, passou a ouvir mais. O som dos pés na areia, o vento que cortava o litoral, a cadência dos comandos firmes de Tiago. Começou a associar o esforço físico a algo além do exercício. Era como se, a cada tentativa de levantar o próprio corpo, ele também testasse a possibilidade de se reerguer por dentro. O toque de Tiago, sempre breve e técnico, ganhava peso. Um ajuste no ombro, um empurrão leve na lombar para alinhar a postura, nada era fora do normal, mas tudo deixava rastros. Orlando percebia como o corpo reagia, não ao esforço, mas à presença. Ao fim de cada sessão, havia uma nova dor nos músculos, mas também um alívio estranho, como se ele estivesse deixando parte do peso emocional ali, entre os apoios e a areia. Numa tarde especialmente quente, Tiago ofereceu água e sentaram-se lado a lado no muro que separava o parque do mar. Sem olhar diretamente, ele disse que o mar ajudava a esquecer, ou pelo menos a lembrar de outra forma. Orlando não respondeu. Só observou o horizonte, sentindo que havia mais naquela frase do que ele podia processar. Quando Tiago se levantou e estendeu a mão para ajudá-lo, Orlando hesitou por um segundo. Mas então aceitou. Foi só um gesto, simples, direto, mas seu impacto durou bem mais que um momento. Pela primeira vez desde que deixara Lisboa, ele sentiu que talvez não estivesse apenas fugindo. Talvez estivesse, de fato, chegando a algum lugar. E,
Embora ainda não soubesse o que exatamente havia entre aqueles olhares curtos e palavras econômicas, ele tinha certeza de uma coisa: Tiago não era só um treinador. Era o começo de algo. E isso, por si só, já mudava tudo. A rotina começou a moldar-se sem que Orlando percebesse. Acordava cedo, tomava café olhando o mar e, antes das 9, já caminhava em direção ao parque. O corpo ainda reclamava dos treinos, músculos tensos, joelhos desconfiados. Mas ele voltava, todos os dias. E Tiago estava sempre lá, às vezes treinando sozinho, às vezes apenas esperando. Não era um convite explícito, mas havia espaço ao lado dele. E Orlando ocupava esse espaço com a timidez de quem ainda não sabe se pertence. O treino seguia em silêncio. Tiago corrigia posturas com poucos gestos, orientava repetições com frases diretas. E, apesar da simplicidade, havia um cuidado constante. Ele nunca pressionava. Sabia quando parar. Sabia quando insistir. Com o tempo, Orlando passou a confiar. Não apenas nos comandos, mas nas intenções. Aos poucos, os dois começaram a trocar mais que instruções. Comentários breves sobre a vila, os pescadores que passavam ao longe, o vento que mudava de direção. As palavras vinham como quem aprende a andar descalço sobre pedras, um pouco de hesitação, depois equilíbrio. Havia também os toques. Sempre funcionais, mas carregados de presença. Um ajuste na base dos ombros, um empurrão no quadril para alinhar a postura, uma palma rápida nas costas ao fim de uma série. Orlando sentia cada um deles como marcas invisíveis. Nada excessivo. Nada invasivo. Apenas contatos que ficavam mais tempo do que o necessário em sua memória. Com o passar das semanas, o corpo respondeu. As barras já não pareciam inatingíveis. Os músculos começaram a firmar-se, e até o fôlego encontrava seu ritmo. Tiago observava as conquistas de Orlando sem aplausos, mas com reconhecimento nos olhos. Era o tipo de elogio que não precisava ser dito. Num fim de tarde, ficaram até mais tarde no parque. O sol descia lento sobre o mar, tingindo as águas de dourado opaco. Sentaram-se no mesmo muro de sempre. Tiago falou pouco, como de costume. Disse que o corpo, quando respeitado, responde. Orlando ouviu, mas não respondeu. Em vez disso, perguntou por que ele havia escolhido viver ali, numa vila tão pequena. Tiago contou que já viverá em Lisboa, que conhecia o ritmo da cidade, mas que aquilo nunca o tinha feito sentir-se inteiro. Aqui, sentia-se livre. A resposta ficou ecoando na mente de Orlando por dias. Ele também havia deixado Lisboa, mas não por escolha. Tinha fugido. E só agora começava a entender a diferença entre fugir de algo e correr em direção a alguma coisa. Foi nesse período que os olhares mudaram. Não eram mais casuais. Duravam segundos a mais do que o necessário. Havia algo nos olhos de Tiago quando ele observava Orlando completar um movimento difícil, não admiração vazia, mas uma espécie de respeito silencioso. Orlando começou a levar frutas cortadas para partilhar após os treinos. Um gesto simples. Tiago aceitava com naturalidade, como se aquilo fosse parte de um pacto silencioso. Em um dia especialmente quente, Orlando chegou mais cedo e viu Tiago mergulhar no mar, sozinho. Observou de longe, sem ser notado. Aquele corpo em movimento, os braços que cortavam a água com precisão, pareciam parte do oceano. Naquele instante, Orlando percebeu que havia algo mais crescendo dentro dele. Não era paixão repentina, nem desejo imediato. Era uma vontade constante de estar perto, de observar, de ser visto, não com pena, mas com presença. Naquela noite, sozinho em casa, ele não dormiu bem. As imagens do dia se repetiam. O som da água, o toque na cintura durante o treino, a risada breve quando Orlando finalmente conseguiu fazer 3 barras seguidas. Ele se perguntava há quanto tempo não ria assim, sem cálculo. No dia seguinte,
Tiago notou algo no olhar de Orlando. Não perguntou. Apenas ficou em silêncio mais tempo que o normal. Quando Orlando terminou sua última série, Tiago estendeu uma garrafa de água e disse, sem rodeios, que ele estava mudando, não o corpo, mas o jeito de se mover. Orlando não soube o que responder. Apenas assentiu, aceitando a garrafa. Sentia, de fato, que algo dentro dele se rearranjava. E, pela primeira vez em muito tempo, não teve medo disso. Os dias tornaram-se mais previsíveis, mas não por isso menos intensos. O corpo de Orlando seguia se adaptando. Mas era sua mente que agora começava a sentir o maior impacto. A convivência com Tiago criava uma espécie de desconforto silencioso, não pelo que era dito, mas pelo que era sentido. Tiago se mantinha constante. O mesmo tom calmo, os mesmos gestos firmes, a mesma presença que não cobrava, mas também não recuava. Havia uma segurança ali que incomodava Orlando. Não por ser agressiva, mas por ser serena demais. Como alguém que já havia passado pelo fogo e aprendido a viver com as cinzas. Foi numa manhã chuvosa que a conversa, até então evitada, veio. O parque estava quase vazio. A areia molhada, o céu cinza, as barras escorregadias. Treinar não era uma opção, então ficaram sentados sob a proteção de um beiral, os braços cruzados contra o frio leve. Tiago falava sobre sua adolescência. Mencionou, sem rodeios, que havia saído do armário aos 18, quando ainda vivia em Lisboa. Disse que perdeu amigos, mas ganhou paz. Revelou que já fora rejeitado pela própria família, mas que não se arrependia. Preferia a solidão à vergonha. Orlando não respondeu de imediato. Aquilo o pegou de frente, mesmo sem ser surpresa. No fundo, ele sabia. O jeito como Tiago olhava, os gestos, a leveza com que ocupava o próprio corpo. Mas ouvir em voz alta era diferente. Era como acender uma luz num cômodo que ele nunca teve coragem de entrar. Voltou para casa com a mente em ebulição. Não por Tiago, mas por si mesmo. Passou horas andando em círculos pelo pequeno espaço, tentando entender por que aquela revelação o afetava tanto. Não era repulsa. Tampouco medo do outro. Era medo de si mesmo. Medo de admitir que, talvez, sempre soube algo que preferiu esconder, por conveniência, por medo, por ter sido ensinado a nunca olhar para isso de frente. As lembranças vieram em blocos, a adolescência cheia de silêncios, os momentos em que sentiu algo por colegas e rapidamente abafou. O casamento que nunca teve calor verdadeiro. A vida moldada para caber numa expectativa que nunca foi dele. Nos dias seguintes, tentou se distanciar. Chegava mais tarde ao parque, saía mais cedo, evitava os momentos de pausa. Mas Tiago não comentava. Nem impressionava. Apenas mantinha a mesma postura firme e respeitosa. Sabia, talvez, que certos enfrentamentos precisavam acontecer de dentro para fora. Num fim de tarde, após um treino exaustivo, Orlando quase caiu ao descer da barra. Tiago estendeu a mão. Era um gesto automático, mas naquela hora, Orlando não recuou. Segurou com mais força do que o necessário. Olharam-se por um segundo a mais. E ali havia tudo o que ainda não havia sido dito. Naquela noite, Orlando não conseguiu dormir. A imagem de Tiago, suado, sorrindo, presente, colava-se à sua mente como se ocupasse um espaço reservado há muito tempo. Sentia-se dividido entre o desejo de avançar e o terror do que isso significaria. Quando voltou ao parque no dia seguinte, Tiago já o esperava. Havia uma serenidade diferente em seu rosto. Começaram a treinar sem palavras. O esforço físico servia como escudo para os pensamentos que se atropelavam. No fim, sentaram-se na areia molhada, sem se importar com a umidade. Orlando respirava com dificuldade, mas não só pelo exercício. Tiago, então, virou-se para ele e disse, num tom baixo, que não esperava nada, mas também não fingia.
Orlando sentiu um nó na garganta. Olhou para o mar, depois para Tiago. Estava cansado de fugir. De si, dos outros, do que sentia. Aproximou-se com cautela, o corpo hesitante, mas o olhar firme. O primeiro toque foi tímido, quase um erro. Mas o beijo veio logo depois, simples, leve, honesto. Não houve música. Nem céu se abrindo. Apenas o calor de dois rostos que por fim deixaram de se evitar. Orlando afastou-se, os olhos úmidos. Tiago não disse nada, apenas ficou. E, naquele silêncio, Orlando soube que não estava só. Não era o fim de um conflito. Era apenas o início de uma descoberta. Por algum tempo, tudo pareceu encontrar um ritmo. Orlando voltava ao parque com frequência, os treinos fluíam, e a companhia de Tiago havia se tornado mais do que uma presença física, era uma âncora. Mas a tranquilidade, como tudo que é frágil, não durou. Começou de forma quase imperceptível, olhares mais longos nas ruas. Sorrisos contidos nas feiras, frases interrompidas quando ele passava. Na vila, os segredos não eram guardados, apenas sussurrados com mais gosto. Um gesto fora de contexto, uma aproximação registrada por olhos atentos, bastaram para acender o estupim. Alguém tirou uma foto. Não era íntima, tampouco explícita. Apenas um enquadramento sutil, os dois caminhando juntos na areia, ombros próximos, a tranquilidade no rosto de Orlando evidente demais. A imagem foi enviada, reenviada, comentada em grupos privados de moradores, acompanhada de insinuações. Orlando só descobriu quando ouviu seu nome citado num tom baixo e zombeteiro enquanto comprava pão. No mesmo dia, um antigo colega de trabalho, de passagem pela vila, reapareceu. A princípio foi apenas um encontro desconfortável na praça. Depois vieram as perguntas enviesadas, os comentários recheados de falsa cordialidade. Pouco depois, começaram os recados atravessados, o tipo de coisa que não é dita diretamente, mas chega aos ouvidos como faca embainhada. Mudou muito desde Lisboa, agora entendi por que sumiu. Tiago, por outro lado, não parecia afetado. Continuava com sua rotina, com sua calma inabalável. Mas não passou ileso. Um grupo de jovens na orla o encarou em voz alta, ironizando seus treinos, insinuando que ele só estava ali por outros motivos. Uma mulher mais velha, daquelas que se sentem donas da moral alheia, murmurou que aquele tipo de gente estava corrompendo o sossego da vila. Orlando presenciou algumas dessas situações. Em vez de confrontar, recuava. O medo antigo, herdado de uma vida construída para parecer perfeita, falava mais alto. Começou a se afastar. Não respondia mensagens de Tiago com a mesma rapidez, saía do parque mais cedo, evitava os olhares na rua. Tiago percebeu. Não cobrou. Apenas silenciou também. E o silêncio, esse sim, foi insuportável. Orlando se pegava olhando o celular, lendo e relendo as últimas mensagens curtas trocadas entre eles, como se buscasse nelas alguma pista do que deveria fazer. Mas as palavras não traziam respostas. Nem coragem. A culpa se espalhou como um peso nos ombros. Ele sabia que estava deixando Tiago enfrentar sozinho um julgamento que não era justo. Sabia que o medo de perder algo, reputação, tranquilidade, controle, o empurrava para longe de quem o havia acolhido sem pedir nada em troca. Numa manhã nublada, decidiu não ir ao parque. Ficou sentado na varanda, observando o movimento da vila. As pessoas seguiam com suas vidas, e ele ali, imerso numa paralisia que o corroía. Sentia vergonha. Não da relação, mas da própria covardia. Do tempo que levou para se permitir sentir. E agora, justo quando mais precisava estar inteiro, permitia que a opinião dos outros ditasse sua presença. Naquela noite, deitado em silêncio, recordou o primeiro toque, o primeiro olhar sustentado, o beijo tímido entre as ondas. Tudo parecia tão distante quanto necessário.
Ele se perguntava se havia cruzado um ponto sem volta, não com Tiago, mas consigo mesmo. O vazio deixado pela ausência não se preenchia com justificativas. E o silêncio entre os dois não era apenas falta de palavras, era ausência de coragem. Orlando entendeu, tarde demais, que fugir não o protegeria do que já sentia. Apenas o manteria preso ao que sempre temeu ser. O tempo seguiu, indiferente ao que se desmanchava por dentro. Orlando manteve os hábitos, caminhava, evitava o parque, fingia a rotina. Respondia ao mundo com automatismos. As noites eram longas, e o silêncio, espesso. A ausência de Tiago não estava apenas nos lugares que deixaram de partilhar, mas no corpo, na pele, nos pensamentos que insistiam em revisitá-lo quando a cidade dormia. Não sabia se Tiago ainda treinava nos mesmos horários, se ainda cumprimentava os mesmos rostos, se fingia não ouvir os mesmos comentários. Sabia, porém, que não havia sido procurado, e isso doía mais do que qualquer julgamento externo. Talvez Tiago tivesse entendido que quem recua no meio da tempestade raramente volta inteiro. O dia da mudança chegou de forma inesperada. No final de uma manhã abafada, quando o ar parecia carregado de tudo que não foi dito, a campainha tocou. Orlando abriu a porta com hesitação. Do outro lado, Tiago. Nenhuma acusação. Nenhuma cobrança. Apenas presença. Disse que não viera para ouvir desculpas. Que não esperava justificativas. Só queria dizer que ainda estava ali. E que continuaria. Mas não ficaria parado esperando alguém que não sabia o que queria. As palavras foram simples. Diretas. Ditadas não pela mágoa, mas pela dignidade. Orlando escutou em silêncio, o estômago apertado. Tiago se virou para ir embora, mas antes lançou um último olhar, não de pedido, mas de confirmação. Como quem oferece algo pela última vez. Naquela noite, Orlando não dormiu. Não havia mais dúvidas. Ele sabia o que sentia, o que queria, o que temia. E entendeu, enfim, que o medo nunca desapareceria, mas poderia ser vencido. No dia seguinte, saiu cedo. As ruas estavam mais cheias do que gostaria. Sentia os olhares. Alguns curiosos, outros desconfiados. Nenhum deles era novo. O mundo sempre opinaria. Mas, pela primeira vez, isso não parecia suficiente para pará-lo. Tiago estava na praia, sozinho, caminhando à beira da água. Orlando o alcançou em silêncio. Aproximou-se. Não disse nada. Apenas estendeu a mão. Tiago olhou, avaliando o gesto. Havia cansaço em seus olhos, mas também algo mais fundo, esperança contida. Ele aceitou. Os dedos se entrelaçaram com naturalidade, e continuaram andando. Os passos eram lentos, não por dúvida, mas por decisão. O mar acompanhava com seu ritmo constante. Algumas pessoas viraram o rosto. Outras observaram. Nada foi dito. Não precisou. Orlando não buscava aceitação. Não mais. O que queria era a verdade, a sua. E ela estava ali, ao lado, firme, presente. A vila não mudou. Os boatos não cessaram. Mas algo em Orlando havia se transformado. Ele não se encolheu mais. Voltou ao parque. Não evitou os olhares. Caminhava ao lado de Tiago com a cabeça erguida, como quem havia deixado de sobreviver para, enfim, viver. Não precisavam de declarações. A escolha havia sido feita. Não uma vez, mas todos os dias, desde aquele em que Orlando estendeu a mão e Tiago não a recusou. E se o amor deles não cabia nos moldes que esperavam deles, não importava. Porque o amor, aquele que sustenta, que insiste, que resiste, nunca dependeu da aprovação dos outros. Só da coragem de ser.